Aleluia. Eu preciso Vocês estão ouvindo bem aí, né? Então acho que eu preciso um pouco de retorno. Só um cabelésimo. Amados, quando nós começamos a orar em outras línguas, meditar na palavra, parece que piorou. Concordou comigo? Você começa a ativar o seu espírito, você começa a edificar o seu espírito, você começa a robustecer o seu espírito. E esse robustecimento, ele te dá algo que você não tinha antes, porque aquilo que você não podia alcançar, a sua fé começa a alcançar para você. Isso é muito rápido quando você começa a orar em línguas. Quantos têm orado em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Eu não estou falando de línguas para edificação, línguas para interpretação, línguas para intercessão. Eu estou falando de línguas para edificação pessoal. É aquela linguagem sobrenatural de oração. Assim como a sua mente fala português, a sua mente espiritual fala em outras línguas. E essa pujança do Espírito é muito forte quando você tem essa prática. Você de fato é edificado e você vai sendo transicionado de uma vida natural para uma vida espiritual. Agora olha para mim. O problema é que antes de ativarmos nosso espírito, antes de experimentarmos a manifestação da palavra de Deus nas nossas circunstâncias, nós sabíamos nos comportar segundo a alma. Nós sabíamos agir emocionalmente, racionalmente, segundo a nossa vontade. Ainda que fôssemos nascidos de novo, nós não sabíamos como viver segundo o Espírito, por fé. A única coisa que sabíamos era usar a nossa inteligência, o nosso diploma, nossa faculdade, nosso mestrado, nosso doutorado, nosso MBA. E nós fazíamos acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que faz acontecer? Vou perguntar de novo. Vocês estão com vergonha de responder ou estão assim, não sei o que vai vir? Você é uma pessoa que sabe fazer acontecer? Eu estou entendendo o ambiente. Pastor, nós não queremos responder. Responde para nós. O fato é que, na medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai perdendo as suas habilidades naturais. Na medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai perdendo as suas capacidades humanas. Não porque elas não funcionem, é porque você não exercita elas mais. Você não exercita tanto a sua mente mais, a sua emoção, a sua estratégia, a sua maneira de ser. Isso vai deixando o homem natural para trás. E você vai avançando no espírito. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Esse negócio de não é por força nem violência, diga para ele. Mas é pelo Espírito. Sacode ele, fala assim: às vezes a jornada é rápida, mas às vezes a jornada é longa. Mas não tem jeito, meu irmão. Todo o trabalho do Espírito Santo na sua vida é para te levar a esse lugar onde você não é mais. É Cristo na tua vida. Você não é mais. Eu sabia pregar, eu não sei mais pregar. Eu nem preparo a palavra mais.
É a palavra que me prepara. Eu não sei a última vez que eu parei para programar um sermão, seguindo a introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão. Não me lembro a última vez que eu fiz isso. O que eu me lembro e o que eu sei é da guerra espiritual na qual eu estou metido. Então eu trago para vocês muito mais do que uma boa palavra. Eu trago para vocês um derramar de vida. Porque boa palavra não muda a sua vida. O que muda a sua vida é quando vida é transmitida para o seu espírito. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? É nítido, muito claro, quando você está ouvindo alguém, na energia da alma, no carisma, na oratória, na homilética, na hermenêutica, na sua capacidade humana e no seu dom. Mas você não consegue tocar no espírito da pessoa. Você toca no dom, toca no carisma, toca na capacidade dele, mas você não consegue tocar no espírito dele. Então eu quero te dar uma palavra, meu irmão. Deixa Deus desconstruir você. Deixa Deus derrubar o que precisa cair. Não tem como você construir no mesmo lugar duas construções. Então, se o Espírito Santo estiver demolindo o que você construiu, dá glória a Deus. Pastor, eu não vou dar glória a Deus. Fui eu que construí essa empresa. Fui eu que estabeleci essa família. Foi eu. Ah. E aí você começa a viver pela fé, como o pastor Ricardo diz que vive, e eu sou testemunha que vive mesmo. Você vai desaprendendo. Você vai ficando manco, como Jacó ficou. Onde você era forte, agora você não é mais forte. Aquela área que você era forte se torna fraqueza na sua vida. E você vai avançando no Espírito, através da oração em línguas. Meu irmão, se você não parar de orar em outras línguas, você não para de avançar no Espírito. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus que diz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Muita gente aqui não tem seus problemas resolvidos porque tem conversado com os homens. O Senhor te diz: filho, vem falar comigo. Levanta sua mão lá no seu quarto e entra no seu carro, tomando banho, em qualquer momento, expressando o seu espírito, expressando. Decida, meu irmão, que ser natural não é mais normal para você. Ser natural não é mais normal para você. Porque tem pessoas que quando começam a exercer fé, começam a orar em língua, eles se sentem estranhos. Nossa, acho que eu não estou entendendo nada. E que estranho. Olha só, você ficou tantos anos longe da verdade, que quando você começa a ser espiritual, você se sente estranho. Para mim, é a coisa mais normal do mundo, eu viver no sobrenatural. Para mim, estranho é quando eu não consigo alcançar em fé e tenho que andar no natural. Isso é que é estranho para mim. Faço contrariado, eu fico assim, até quando? O que me deixa triste não é entrar no espiritual, é ter que voltar para o natural. Agora, entenda que antes que você viva no Espírito,
nas dimensões que Deus tem para a tua vida, porque existem lugares e lugares no Espírito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Espírito Santo te leva para uma habitação, por fé na palavra. Você fica ali 3 meses, daqui a pouco ele te chama, ei, vamos mudar de habitação. Aí ele te dá outra palavra, você entra em outra habitação, em outra habitação, em outra habitação. Daqui a pouco você é tão radical que você conhece toda a Nova Jerusalém. Claro que vocês não entenderam, porque vocês não estão orando o suficiente. O que eu falei agora foi grego para muita gente. Mas eu vou repetir. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí você já pensa assim, ai que bênção, lá no céu. Quando eu morrer, tem uma mansão me esperando. Fala para o teu irmão, esquece essa história de mansão te esperando, irmão. Sacode o seu irmão, não tem mansão nenhuma te esperando. Tem lugares em Deus que você começa a habitar agora e vai habitando, vai habitando, vai habitando, vai habitando. Daqui a pouco você está andando em rua de ouro, daqui a pouco você está entrando no rio da vida, daqui a pouco as coisas do céu não são mais estranhas para você, porque você é de lá, e você começa a viver uma vida arrebatada, uma vida transcendente, porque você entrou num veículo espiritual chamado oração em línguas, e ninguém te parou mais. Pastor, mas não tem uma cidade onde a gente vai morar? Eu não estou falando que não tem uma cidade, eu estou falando que você vive pela fé lá agora. Prova na Bíblia, provo. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Hebreus capítulo 12, tendes chegado a Sião, a cidade do Deus vivo. Tendes chegado. Diga para 3 pessoas perto de você, só vai quem já foi, meu irmão. Fala para ele. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Se você não conhece nada da Nova Jerusalém no seu espírito, fala para ele. Você nunca vai entrar lá. Jesus vai te dizer naquele dia, ei, o que você está fazendo aqui? Eu não te conheço. Não sei quem é você. Você nunca esteve aqui. Não, mas eu te aceitei, Jesus. Esse argumento não vai valer lá. Não, mas eu fui batizado. Pior ainda. Porque não é claro que eu não estou aqui desmerecendo crer em Cristo, ser batizado. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou falando é que não adianta uma doutrina sem a experiência. Uma doutrina sem a realidade. E a fé, que é uma expressão do seu espírito, ela arranca você, ela desarraiga você de Babilônia e planta você na Nova Jerusalém. Você pode dizer amém mais forte? Porém, nossa, vou pegar pesado agora. Porém, nessa jornada, diga jornada, você começa a alcançar níveis em Deus muito peculiares à sua experiência com Ele, em que certos tetos espirituais estão sobre a sua vida. Você já passou pela demolição, você está sendo treinado pela fé, aconselhado pela fé. A fé é a sua própria mentalidade. E de repente você se depara com uma situação em que você crê, você declara, você continua orando em línguas, mas parece que nada acontece.
A maioria nesse lugar não desiste, porque ele já avançou muito. Tipo assim, está na metade do caminho. Ele olha para trás, é o mesmo tanto. Olha para frente, é o mesmo tanto. Só quer saber, eu vou avançar. Mas ele começa a lidar com coisas inexplicáveis. Som. Cadê a Suzano? Som. Não, já resolveu. Só queria saber cadê a Suzano. Eu não culpo eles, eu culpo sempre você. Perdão. E essas questões, irmãos, geralmente estão ligadas com profundos laços emocionais dentro de nós. Tanto a nível de pessoas, como a nível de circunstâncias. Onde você tem uma palavra, Deus falou com você. E por mais que você declare, ore, jejue, parece que nenhuma prática funciona. E você fica assim, eu acho que está faltando a sexta prática. E geralmente nesse período de não ver o que você está crendo, quando antes era normal, parece que o Senhor some. Você fala assim, aleluia! O aleluia não passa do teto. Glória a Deus. Tem alguém em casa? O céu se fecha. Você não sente mais a presença de Deus como você sentia. Além do negócio não mudar, interiormente você começa a sentir, não um peso, não uma opressão, mas o sentimento de ausência. Agora preste atenção nisso. E inexplicavelmente, você decide perseverar. Por favor, seja honesto, quem entende o que eu estou falando? Inexplicavelmente, você olha para frente, não está acontecendo, não estou sentindo, e você decide, eu não vou parar. Aí você se levanta cedo, já liga o cronômetro e começa. E ninguém sabe o que está acontecendo para você. A única coisa que eles sabem é que eles olham para você e você está batendo bico. Eles olham para você e você está assim. Então deixa eu te falar sobre esse lugar que eu estou falando. Preste atenção. Número 1. Se você permanece edificando a sua fé em momentos em que não tem nada acontecendo e você não está sentindo nada, você entra num lugar de crescimento espiritual que você jamais entraria em outra circunstância. Porque se o diabo não conseguiu parar você na sequidão, imagine quando você estiver na chuvarada. Ele não te parou na sequidão. Quando você não para, um nível de fé muito poderoso, um nível de fé. Quando eu digo não para, irmãos, não para de orar, não para de crer, não para de se comportar em fé. Dá glória a Deus bem alto. Fala bem forte comigo, não para de crer, não para de orar, não abandona um comportamento de fé. Fala mais forte, igreja, eu decido, eu não vou parar. São os malucos
físicos para o mundo natural. Porque já era para você estar morto, já era para você estar internado, já era para você estar surtado, já era para você, sei lá. E olha você orando em línguas. Olha você adorando a Deus. O marido está na UTI e ela está aqui com a mão levantada, adorando o Senhor. Então, é desenvolvido em você um nível de fé muito peculiar. Quem me entendeu, diga amém. E no futuro, Deus vai precisar dessa fé. Porque Deus está ungindo, preparando, treinando você como soldado do seu exército para os últimos dias. Você está sendo preparado no exército do Senhor para fazer parte da última guerra. João chama essa guerra de Armagedon. Os teólogos interpretam de várias formas. Eu quero ser simples agora no entendimento. Tem um grande avivamento chegando, mas tem uma grande batalha chegando, em que sobreviverão aqueles que aprenderam a viver no deserto. Aqueles que sabem o que é sair água da rocha. Então não é porque Deus não ama você, é porque Deus ama você. Nesse tempo, olha para mim, não é pecado, tá? Fica livre. Nesse tempo a gente chora. Nesse tempo, lágrimas descem do nosso rosto. Muitas vezes. Não é uma incredulidade. É uma dor normal de uma alma que não está vendo. Ainda que o espírito que está vendo esteja firme, você tem uma alma que não está vendo. Pastor, mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe? Ontem eu chorei tanto. Porque eu também choro. Hoje eu estava com os irmãos na sacada do meu apartamento e fui para o meu quarto chorar. Aí minha esposa chegou, eu estava lá chorando. Mas não desistindo, não retrocedendo, não deixando de crer. Segunda coisa que acontece nesse lugar é que você perde completamente o controle da situação. Isso é muito importante para o seu futuro ministerial. Nesse lugar, você não tem o controle, Deus tem o controle. Eu preciso que vocês repitam isso. Levanta a sua mão e diga assim: nesse lugar, eu perco o controle da situação, mas Deus tem o controle de tudo para mim. Você começa a entender o vínculo que existe entre fé e soberania. Vou repetir. Você começa a entender o vínculo que existe com a sua fé, que é uma lanterna que enxerga até onde Deus falou, com a soberania de Deus, que é quem está de fora, assistindo o começo, o meio e o fim. E no fim você venceu. Pai, se tu entender, eu vou falar de novo. Existe uma fé por causa da palavra. Uma lanterna que enxerga. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas você não consegue enxergar muito longe. Você consegue enxergar no nível da palavra que Deus te deu. Por isso que é de fé em fé e de glória em glória. Mas a sua fé não é nada diante de um Deus soberano.
Nesse lugar, por isso que eu quero te dar uma injeção de ânimo. Não desista. Ah, mas eu cheguei nessa igreja agora, não estou entendendo nada. Compre os livros aqui e vai ler que você vai entender tudo. Compre os livros, mergulhando no Espírito, graça derramada. Pega esses livros, come eles. – 20%, 30% das pessoas que estão aqui hoje não estão entendendo a bulufas do que eu estou falando. Porque eles estão no natural, eles não têm uma experiência no Espírito. Eles nem sabem dessas fases. Ele não vive pela fé, não exerce fé em nada. O máximo que ele consegue dizer, eu sou evangélico. Deus não quer que você diga, eu sou evangélico, porque Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus não é espírita. Deus não é budista. Deus não é hinduísta. Deus é Elohim. Elohim. O Criador de todas as coisas. Que existe em um espírito com 3 almas. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. E esse ser triuno existe há 1 trilhão de anos atrás. E existiu sempre antes disso. Ele é soberano! Você acha que você vai perder? Você não vai perder. Falar de novo. Você acha que você vai perder, irmão? Você não vai perder. Antes que esse ataque viesse, antes que essa enfermidade viesse, antes que essa prova viesse, Deus já tinha assistido tudo há milênios de anos atrás. E Deus já antecipou a sua vitória, preparou tudo. Em sua volta tem tudo que você precisa para vencer. Se você abrir os seus olhos, você vai ver que está com as pessoas certas. Você está no lugar certo. Você está ouvindo a palavra certa. Você está recebendo a unção certa. Por quê? Por causa de Heber? Não. Porque Deus, há 1 milhão de anos atrás, sabia dessa batalha que você estaria enfrentando. E Ele preparou tudo para você vencer. Interessante que José e Maria, eles moravam em Nazaré. Mas havia uma profecia em Miqueias que o Messias nasceria em Belém. E Maria estava com a barriga desse tamanho. Não, desse tamanho. Jesus era grandão. Se Jesus nascesse em Nazaré, ele não seria o Messias. Eu quero te ensinar o que é a soberania de Deus. José e Maria não estavam conscientes totalmente do negócio. O anjo só falou para ela, olha, o ente nascido em ti vai ser chamado Filho de Deus e papapá, morreu o assunto, foi embora. Maria disse, cumpra em mim a tua palavra. Jesus ia nascer em Nazaré. Aí Deus pega um anjo e fala assim, vai lá no César. Vai lá no César, o imperador de todo o império. Vai lá. E provoca ele para ele fazer um censo. Miqueias creu nessa palavra, mas ninguém. Não sou teólogo, não sei quais outros textos que falam exatamente isso. Mas Miqueias creu. Ele vai nascer em Belém. E porque Miqueias creu e profetizou,
Deus pegou aquela condição, foi a César, provocou um censo. José e Maria precisaram se deslocar de Nazaré até Belém, não para ter Jesus, por causa do censo. Muitas coisas que estão acontecendo agora na sua vida, preste atenção, muitas coisas que estão acontecendo agora na sua vida, é exatamente porque você creu, mas você não tem dimensão de como por trás Deus está arquitetando tudo para a promessa se cumprir na tua vida. Pessoas que têm que sair da sua vida, Deus tira. Pessoas que têm que entrar na sua vida, Deus traz. Portas que precisam fechar, Deus fecha. Portas que precisam abrir, Deus abre. Ele é soberano. Então, enquanto você está com seu fusquinha de fé, Deus está com um jumbo de soberania por cima. Dá glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus. Bate o pé no chão, dá glória a Deus. Levanta o peito assim, levanta a cabeça, fala assim: ei, eu estou crendo. E tem muita coisa acontecendo acima da minha fé, acima da capacidade que eu tenho de crer. Pode dizer, tem muita coisa acontecendo ao meu redor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, o escritor de Hebreus diz: nós que cremos, entramos no descanso. Pastor, mas vai até quando? O que importa se você não vai desistir? Eu peguei os dois crentes aqui dentro, eu vou falar de novo. Pastor, mas até quando? O que importa se você não vai desistir? A fé não se relaciona com o tempo, a fé se relaciona com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna. E o que Ele diz é. O que Ele diz é. O que Ele diz é. O que Ele diz não será, talvez, eu acho. Não, o nome dele não é eu acho, o nome dele é eu sou. Aquele que começou boa obra em nós. Completará. Eu lembro quando eu me converti, eu lembro quando eu comecei a tocar em Deus. Eu nem era salvo e comecei como Cornélio a orar. Eu não era salvo, tinha 16 anos e comecei a orar. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Jesus, que eu toquei nele, até que eu nascesse de novo. Então, a fé te leva a um descanso, porque ela está vinculada com algo maior do que ela. A fé te chama a descansar. Diga assim bem forte, eu quero que todo mundo diga assim forte comigo: crer. Por exemplo, eu vou te dizer por quê. Está escrito assim: aquietai-vos e saber que eu sou. Essa palavra aquietai-vos no hebraico significa relaxa. Fala para o irmão que está ao seu lado, mas fala forte: relaxa, meu. Mas a empresa está quebrando. Relaxa, rapaz. Mas apareceu mais um caroço. Relaxa, meu irmão.
Ah, mas o aumento não veio, o emprego não surgiu. Relaxa, meu irmão. Você não é filho do diabo. Você não é filho da religião. Você não é filho de um sistema. Você é filho de Deus. Relaxa. Então você descansa, porque existe acima da sua fé uma soberania trabalhando por você. Você está grávida espiritualmente pela palavra, mas Ele tá providenciando tudo para você sair de Nazaré e ir para Belém. Quantos estão grávidos espiritualmente? Os outros não estão, não? Eu nem sei o que é isso, pastor. É quando Deus te dá uma palavra, você firma nela, ela concebe no seu espírito. Quantos estão grávidos espiritualmente? Vai nascer. Repete assim comigo bem forte. O fato de eu descansar é porque a minha fé está linkada com a soberania. Minha fé está linkada com a soberania. Por isso que eu não preciso fazer nada. Eu fico em casa orando. Eu não faço nada, irmãos. Eu estou vivendo o tempo em que eu menos faço e mais colho. Tem pastores que 7 da manhã estão na igreja, oram 2 horas, trabalham até meio-dia, vão almoçar, correm para a igreja, ficam às 7 horas, e voltam para a igreja à noite, e dorme, acorda cedo, e reúne com liderança, e reúne com diretoria, e reúne com os obreiros, e reúne com os líderes de célula, e reúne com fulano, e reúne com Beltrano, e a agenda está cheia, e o homem está num ativismo. A pressão dele sobe, o coração dele fica mal, ele está morrendo. O que Deus te chamou para fazer não te matará, te dará vida. Deixa eu te dar uma palavra. Ouça todo mundo, Deus está mais preocupado com você do que com o seu chamado. Ah, mas Deus vai me cobrar. Ah, mas Deus é um Deus duro, enérgico. Deus não é nada disso, irmão. Deus quer cuidar de você antes de usar você. Essa expressão usar está até errado, porque Deus quer trabalhar junto com você, em união com você. Quem recebe essa palavra? Agora eu quero terminar dizendo algo. A fala de Deus, a voz do Espírito Santo, quando opera no nosso espírito, produz a mudança e cria a fé. E você só tem que escorregar na mudança por dentro. Você sabe fazer isso? Não, pastor, você foi muito profundo agora, não tem a mínima ideia do que você está falando. É porque as coisas de Deus são discernidas no Espírito. Nossa, que unção que está aqui, irmãos.
A fala de Deus, quando o verbo fala em você, aquilo produz uma mudança imediata. E você só escorrega no tobogã. E cai no colchão macio. Irmão, quando o Espírito Santo falar assim para você, eu declaro que ele vai falar. Você vai ouvir. De verdade. Quando o Espírito Santo falar assim para você, descansa. O descanso aparece dentro de você. Você só tem que relaxar. Quando Deus fala para você, ei, você está curada. A cura brota no seu espírito. Você só tem que se comportar em fé para que haja uma manifestação. E Deus não é irresponsável. Se Ele te mandar descansar, meu irmão, pode descansar. Eu falo assim para você, ei, você não vai fazer nada. Você vai descansar. Aí Ele cria dentro de você uma rede de balançar. Diga bem forte comigo, a palavra, quando dita no meu espírito, cria aquela condição. Mais forte, a palavra, que o verbo fala no meu espírito, cria aquela realidade. E ela passa a ser minha. Se Deus me manda descansar, eu estou batendo nessa tecla porque eu creio que Deus está tirando alguns aqui da correria. Deus está tirando alguns aqui do ativismo, do medo, do pânico, da preocupação. Deus está falando assim, ó, ei, você está preocupado por quê? Eu já conheço a história, a fim desse negócio aí. Lembra do que o meu filho disse para você em Apocalipse? Eu sou o começo e eu sou o fim. Descansa. Descansa só um pouquinho para mim trabalhar. Descansar não exige interpretação. Descansar exige obediência. Está todo mundo aí desesperado. Você não está desesperado. E as pessoas vão olhar para a sua face e descobrir que você tem uma riqueza maior. E descobrir que a paz que excede todo entendimento está sobre você. Alguns vão te chamar de irresponsável. Você está sendo irresponsável? Aí você vai dar um sorriso assim. Não, nunca fui tão responsável como agora. Mas isso é loucura. Loucura é ser incrédulo. Loucura é viver na terra. Loucura é ouvir a voz do diabo. Loucura é seguir a alma. Louco eu era antes. Quando você descobre a fé, você é liberto da loucura. E você entra numa sanidade mental. Porque o homem não é um ser carnal. O homem é um ser espiritual.
Levanta a mão e diga: eu recebo esse negócio.